Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos hoje meditando o Cântico dos Cânticos, capítulo 3. Durante a noite, no meu leito, busquei o meu amado. Procurei-o sem encontrá-lo. Vou levantar-me e percorrer as cidades, as ruas e as praças, em busca daquele que meu coração ama. Procurei-o sem encontrá-lo. Os guardas encontraram-me quando faziam a sua ronda na cidade. Vistes acaso aquele que meu coração ama? Mal passará por eles. Encontrei aquele que meu coração ama. Segurei-o e não largarei. Antes que eu tenha introduzido na casa de minha mãe, no quarto daquela que me concedeu, conjuro-vos, ó filhas de Sião, pelas gazelas e corças do campo, não desperteis, nem perturbeis o amor, até que ele o queira. Que é aquilo que sobe do deserto como coluna de fumaça, exalando o perfume de mirra e de incenso, de todos os aromas dos mercadores? É a liteira de Salomão, escoltada por 60 guerreiros, 60 valentes de Israel, todos hábeis manejadores da espada e excitados no combate. Cada um deles leva a espada ao lado por causa dos terrores noturnos. O rei Salomão mandou fazer para si uma liteira de madeira do Líbano. Suas colunas são feitas de prata. Seu encosto de ouro, seu assento de púrpura. O interior é bordado pelo amor das filhas de Jerusalém. Saí, ó filhas de Sião, contemplai o rei Salomão, ostentando o diadema recebido de sua mãe, no dia de suas núpcias, no dia da alegria de seu coração. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Esta palavra hoje é uma palavra muito linda, maravilhosa, onde a gente vê que preciosidade essa leitura. Mas tem uma palavra que é usada ali, que eu quero dar a explicação para você, que fala da liteira de Salomão. Era uma cadeirinha coberta e acortinada, sustentada por 2 longos varais, apoiados nos ombros de um escravo. Apenas uma pessoa podia ser transportada na liteira. Então, esse é o significado da palavra liteira. Bem, eu quero que vocês, quem tiver condições, é claro, que vocês comprem a coleção deste livro. Eu estou aqui com o número 2. Nesse tempo que nós estamos lendo, meditando a palavra de Deus, que você compre esses livros que é do professor Felipe de Aquino e que vocês comprem o estudo bíblico do professor Felipe de Aquino, que ele tem lá com certeza. Esse livro foi um presente do céu, né, que Deus usou dele para fazer para cada um de nós. Nós não temos noção do quanto que é maravilhoso esse livro. Eu vou estar falando um pouquinho mais desse livro, do poder da palavra de Deus, no mês de setembro, quando eu vou rezar com vocês 30 dias pela força da palavra de Deus. Eu vou estar trazendo um pouquinho do que esse livro traz. Mas vocês que são católicos e que têm essa reverência à igreja, então eu quero que vocês prestem atenção
a Sagrada Escritura, né? É uma coleçãozinha. Nós precisamos conhecer, então, para poder entender, nós precisamos conhecer a Sagrada Escritura e saber que a nossa igreja... Então, tem 3 livros, esse daqui, né? A gente vai ver, estudar a tradição da igreja, o magistério da igreja e a Sagrada Escritura. Essas 3 coisas, elas têm que andar juntas para a gente compreender bem. Então, hoje, eu vou pegar do livro do professor Felipe de Aquino a explicação resumida de Cântico dos Cânticos. Este nome quer dizer o mais belo dos cânticos. O tema do livro é o amor de um homem e rei chamado Salomão, por uma jovem chamada de Sulamita, guarda de vinhas e pastora. A interpretação é a seguinte: sobre a imagem do esposo é figurado o próprio Deus, sobre a imagem da esposa, a filha de Sião. O povo de Israel, que Deus escolheu entre todas as nações, na perspectiva cristã, é a figuração de Cristo, esposo, e a igreja, esposa. Os místicos viram também na figura da esposa a Virgem Maria, e também qualquer alma fiel a Deus. As fortes cenas de amor são uma maneira oriental de se expressar e não deve nos impressionar ou levar a conclusões erradas. São fortes para mostrar o quanto Deus ama a humanidade. O Cântico dos Cânticos é uma coleção de poemas que originariamente deve ter sido usada nas solenidades de núpcias. As festas nupciais eram para os antigos judeus ocasião propícia para a manifestação de sua fé nos destinos de Israel, que era considerada a esposa de Deus. Na união de novos cônjuges, viam com religiosa alegria como a aliança de Deus com Israel se perpetuando. O amor humano era, portanto, o símbolo desta aliança. O cântico prega a fidelidade. A igreja, abrindo ainda mais uma bela interpretação, viu no cântico a figura do amor de Cristo para com a sua igreja e sua esposa. O livro celebra a satisfação única e perfeita que a alma cristã encontra no seu bem-amado. Na liturgia, a igreja usa Cântico dos Cânticos para celebrar o amor da Virgem Maria para com o seu filho. Que lindo isso, né? Maravilhoso. Então, a palavra hoje, Cântico dos Cânticos, ela vem dizer esta força, né? Que este amor tem até mesmo de fazer sacrifício. Quando a gente ama, a gente não mede esforço para acordar à madrugada, para procurar, né, no nosso amado, no nosso rei, as respostas que nós precisamos. Então, durante a noite, no meu leito, busquei o meu amado, procurei-o sem encontrá-lo. Vou levantar-me e percorrer a cidade, as ruas e as praças, em busca daquele que meu coração ama. Que meu coração ama. Esta palavra, ela tem uma força de introduzir em nós esse amor que é mais forte do que a morte. Um amor que nos leva a renunciar os prazeres da carne para poder ter o amor do céu dentro de nós. Então, para isso, Salomão, ele exalta, né? Ele está aqui, Salomão exaltando, né? Esta mulher, ou uma mulher que já começa dizendo assim, ó: durante a noite, no meu leito, busquei o meu amado, procurei-o sem encontrar. Mas ela toma uma decisão. Eu vou em busca deste amor, custe o que custar. Então, ela sai procurando. Vistes acaso aquele que meu coração ama? Vistes aquele que meu coração busca? Viste se tem uma igreja aberta para que eu possa adorar, buscar, estar com aquele que meu coração ama?
que é aquilo que sobe do deserto como coluna de fumaça, exalando o perfume, mirra de incenso e de todos os aromas dos mercadores, e a liteira de Salomão, escoltada por 60 guerreiros, 60 valentes de Israel, todos hábeis, manejadores da espada e exercitados no combate, como um deles leva a espada ao lado por causa dos terrores noturnos. O rei Salomão mandou fazer para si uma liteira de madeira do Líbano. Suas colunas são feitas de prata, seu encosto de ouro, seu assento de púrpura, o interior é bordado por amor dos filhos de Jerusalém. Saí, ó filhas de Sião, contemplar o rei Salomão, ostentando o diadema, recebido de sua mãe, no dia de suas núpcias, no dia da alegria de seu coração. Esta felicidade em buscar, em querer encontrar o amado, em fazer uma experiência com Deus, é que nunca pode cessar dentro de você e dentro do nosso coração. Então, hoje não vamos meditar a palavra, porque ontem, quando meditamos a palavra, nós meditamos a palavra de hoje. Então, nós já antecipamos, Eu, na hora, pedi para a Karina me passar as passagens e acabou passando do dia de hoje, eu nem percebi. Mas foi bom que vocês já meditaram. Então, hoje vai ficar sem a meditação, porque já foi meditado no dia de hoje. E o santo de hoje, no dia 3 de agosto, o santo é São Pedro Julião. São Pedro Julião. Desde o século passado, promoveram-se por toda parte na igreja congressos eucarísticos nacionais e internacionais que visam despertar e alimentar nos fiéis a fé na presença de Jesus, na Santíssima Eucaristia. Esses momentos fortes de espiritualidade popular são devidos, sobretudo, ao grande impulso dado a São Pedro Julião, devoção à Santíssima Eucaristia. E quem não leu os livros ainda de São Pedro Julião, se não me engano, são 10 livros falando da Eucaristia, deveria ler para saber que este homem é um homem que rezou muito, é um homem que trouxe para nós a graça. Nascido numa modesta família, foi iniciado pela mãe desde pequeno a devoção à Santíssima Eucaristia. Todos os dias a mãe levava o menino à igreja para receber a bênção eucarística. Todos os dias. É o que eu digo sempre, sem o esforço não tem a Páscoa. Todos os dias a mãe levava o menino à igreja para receber a bênção eucarística. Tinha só 5 anos, quando certo dia Pedro desapareceu da casa e os pais já estavam preocupados. Procuraram por toda parte, quando veio uma inspiração de procurá-lo na igreja. Estava lá, ele, bem perto do sacrário. O que é que você está fazendo aqui? Estou falando com Jesus, respondeu o pequeno Pedro. Perante o sacrifício nasceu a vocação religiosa e sacerdotal. No entanto, como muitos santos, inúmeras dificuldades o esperavam para realizar o seu sonho. Encontrou ferra oposição de seu pai e considerava a presença do filho necessário para o sustento da família. E, aliás, nem tinha condições de enfrentar as despesas dos estudos. Nem tinha condições de enfrentar as despesas dos estudos. Pedro pacientou, rezando e estudando às escondidas do pai, o latim pela noite adentro e, por fim, sua tenacidade venceu e ordenou-se sacerdote em 1834. Ele exerceu, então, seu ministério sacerdotal por 5 anos como coadjutor e depois como pároco admirado e amado por seus fiéis, até que um dia desapareceu da paróquia. Entrou na congregação dos maristas, sonhando ser um dia missionário nas longínquas terras da Oceania. Deus, porém, tinha outros planos para São Pedro. Devia
ser missionário da Santíssima Eucaristia em sua terra natal, a França, para irradiar pelo mundo afora um grande amor por Jesus Eucarístico. Pedro notava muita indiferença religiosa entre o povo, um certo afastamento das missas da igreja, e ele sentiu profunda reação. Deus não é amado porque não é conhecido, dizia ele. É necessário tirar Cristo do sacrário, apresentá-lo ao povo como grande Senhor, Mestre e Salvador, vivo, real em nosso meio. Pedro Julião rezou bastante, aconselhou com seus superiores e com o próprio Papa Pio. E quando viu claramente ser vontade de Deus, atirou-se em reservas numa nova obra, a fundação de uma congregação religiosa que propaga, difunda no mundo o culto solene à Santíssima Eucaristia. Entretanto, se desenrolava o longo e sofrido período de gestação do novo instituto. São Pedro não perdeu tempo, toda a sua vida convergia para o grande e sublime ideal de servir a pessoa de Jesus Cristo presente na Eucaristia. Esse ideal polarizou toda a sua atividade interna e externa. Para mim, viver é Cristo e Cristo sacramentado, dizia ele, parafraseando as palavras de São Paulo. Viajou por toda a França levando uma mensagem eucarística. Fundou uma associação chamada de Sacerdotes Adoradores. Fundou também uma ordem terceira em que os leigos se comprometem na adoração ao Santíssimo Sacramento. Fundou ainda a congregação religiosa das Servas do Santíssimo Sacramento. Colocou sua obra sobre a proteção de Nossa Senhora, dando-lhe um novo título, Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento. Deixou numerosos escritos de espiritualidade eucarística. Faleceu cheia de merecimentos no ano de 1868, com 57 anos de idade. Tá aqui a resposta. Se eu tenho uma alma eucarística, eu tenho uma alma cheia da vivência do amor. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.